Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui neste momento para conversar com vocês a respeito das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando para a classe de jovens e adultos a terceiro trimestre de 2021, e o livro que é objeto do nosso estudo é o livro do profeta Ezequiel. E a lição de número 8, nós temos como um título Juízo contra as Nações. Eu resolvi gravar este vídeo porque esta lição, ela ficou, irmãos, uma lição extraordinária, muito boa e com um conteúdo excelente para o nosso aprendizado. E eu quero deixar aqui algumas dicas, aproveitando essa lição, para os professores de EBD principalmente. Porque eu quero apresentar alguns princípios, alguns recursos que nós podemos aplicar nas nossas lições, que elas poderão ser aplicadas depois para as demais lições. O que eu estabeleci aqui na classe junto com os irmãos na cidade de Potim? Procuramos alcançar dois objetivos principais da lição. O primeiro objetivo, ele está contido no primeiro tópico da lição. E eu coloquei para a classe aqui, para nós identificarmos qual que foi a razão pela qual Deus resolveu trazer juízo a essas três nações no primeiro tópico: Amon, Moabe e Edom, baseado no capítulo 25 do profeta Ezequiel. Estudando a lição, você vai perceber que está claro o propósito de Deus em trazer esse juízo. E então nós destacamos para a classe. O segundo objetivo principal está baseado no segundo e terceiro tópico, o que é o juízo de Deus sobre Tiro, Sidom e Egito. Cada nação dessas com as características diferentes no que diz respeito à ação de Deus sobre elas. E no segundo tópico nós temos capítulos 26 a 28, e nós temos no terceiro tópico capítulo 29 a 32. É inviável que nós, numa classe, nós venhamos ler todos esses capítulos e também aproveitar o nosso material de classe. Então já fica aqui a sugestão. Nós temos um material de classe bem elaborado, bem estruturado, e é o resumo de todos esses capítulos, de modo que não há necessidade de nós ficarmos lendo os capítulos dentro da sala de aula. Nós vamos ganhar tempo, visto que nós temos para a nossa aula 1 hora e 10, variando aí de congregação para congregação. No meu caso aqui, eu aproveito 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 15 cravado de aula. Então eu começo 9 horas em ponto e vou até às 10h15. Sininho é tocado, eu faço a conclusão. 10h30 em ponto nós encerramos a Escola Bíblica Dominical com as leituras, com as classes reunidas e as leituras do texto áudio de cada classe. Fazemos levantamento de oferta, 10h30 nós terminamos. Ou seja, 1 hora e 15 de aula aqui. Como que fazemos então para aproveitar ao máximo essa 1 hora e 15 minutos de aula? Bem, a preparação e o aproveitamento desse material de classe. Por exemplo, introdução. Eu já comecei a destacar com os irmãos e eu tenho o cuidado, eu não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas na minha preparação eu já deixo tudo marcado no material, destacado o que eu preciso dar ênfase
na sala de aula. No caso da introdução, eu faço a leitura e depois eu destaco, no caso aqui, a última oração que leio. E se o rei de toda a terra não teve o seu povo por inocente, quando este pecou, tampouco deixaria escapar aqueles que, ao invés de temerem, alegraram-se perversamente na queda do povo eleito. Então, da introdução, eu destaco isso aqui. Peço para os irmãos marcarem, como eu fiz, e dou destaque. Vou atrás de um versículo que faça correlação com o que nós acabamos de ler. No meu caso, eu coloquei a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 17, tá bom? Que é aquele texto que trata se o juízo do Senhor começa pela sua própria casa, onde é que vai aparecer o ímpio e pecador. Mais ou menos isso, depois você confere. Aí, então, nós vamos para o primeiro tópico, a procura do objetivo. Qual a razão que levou Deus a trazer juízo sobre essas três nações do capítulo 25? Amon, Moabe e Edom. Daí nós chegamos a uma conclusão, conforme eu vou trabalhando o material de classe com os irmãos, e eles vão prestando atenção onde vai estar um destaque para que seja alcançado o objetivo. Mesma coisa, da forma que eu marquei, eu peço para os irmãos marcarem também no material de classe deles. Primeiro parágrafo, na última oração do parágrafo, mas cada uma dessas nações preferiu se satisfazer a seu modo com a queda dos seus irmãos. Nós temos que Amon, Moabe e Edom são parentes de Israel. Amon e Moabe têm origem em Ló, sobrinho de Abraão. Edom já é o próprio irmão de Jacó. Então, além de parente, é mais próximo ainda. É irmão. Então, veja, já destaquei essa última frase. Depois, no segundo parágrafo, eu destaco a partir do verso 3. E por isso ele os sentencia a nunca mais existirem, nem serem reconhecidos como povo, e a sua terra torna-se desolada para sempre. Onde havia cidades muradas, só restariam lugares áridos e ruínas boas apenas para beduínos descansarem com seus rebanhos. Esse é o destaque também desse primeiro tópico. Daí, nós vamos chegar ao ponto em que o Senhor, ele sentencia. Por qual razão? Todo o tópico, lendo com calma e acompanhando o raciocínio ali junto com os irmãos, nós chegamos à conclusão que Deus trouxe esse juízo porque aquelas três nações, eles se aproveitaram daquele momento vulnerável de Israel, no caso, Judá, as duas nações que ainda restavam, né? Estavam prestes a serem levados para a Babilônia, uma parte havia ido. Então, olha só, eles se aproveitaram da situação, zombaram. Obadias, verso 10 até o verso 14, é um versículo excelente para a leitura em classe. Porque no caso Edom ficava à porta, ou ficava à espreita. Os que escapavam da espada de Nabucodonosor, eles matavam. Eles ajudaram a saquear Israel. Isso você lê em Obadias. Todas estas coisas que essas nações praticaram contra o povo judeu não foi agradável aos olhos de Deus. Por isso, Deus traz juízo sobre essas nações e determina que elas deixassem de existir. Fui à busca de um versículo também correlato a isto que eu acabei fechando de ideia principal nesse tópico primeiro. Provérbios capítulo 24, verso 17 e 18. Quando cair teu inimigo, não te alegres,
nem quando tropeçar, regozije-se teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Destaque: não é para se alegrar com a queda nem do seu inimigo. Presume-se que tampouco devemos nos alegrar com a queda de um irmão. Outro ponto: Deus vai desviar a ira dele, do povo, se caso nós nos alegrarmos com a queda daquele. A aplicação desse primeiro tópico: imagine você olhar para alguém que você o considera como um inimigo, um adversário, um concorrente, tá bom? E você torce para a queda dele a fim de que você sobressaia. Deus não se agrada disso. Ainda que esse seu concorrente, tudo isso que eu já mencionei, ainda que ele seja seu inimigo, isso não é agradável diante dos olhos de Deus. Ora, se nós não devemos ter tal comportamento com o inimigo, porque Deus se aborrece com isso, imagine nós agirmos assim com irmão. A situação então será pior. Olha, Deus está observando tudo que está acontecendo na face dessa terra. A atenção de Deus não estava só sobre Judá, mas também sobre todas as nações. O nosso Deus, Êxodo 19:5, na recomendação para o povo que estava se formando, disse: se vocês observarem os meus mandamentos, guardarem a minha lei, observarem os meus juízos, vocês vão ser para mim propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Então, o diabo não tem nada, tudo é de Deus. Não importa se a nação seja ímpia, é de Deus. Se você pensar nos Estados Unidos, de Deus. Se você pensar no Irã, de Deus. Se você pensar no Afeganistão, no noticiário nesses últimos dias, de Deus. Deus, ele está soprando o vento, conforme está em Daniel, nos 4 cantos da terra. E quando Deus ele mexe os ventos, é a ação de Deus sobre as nações. E Israel, e Judá, e agora, no nosso tempo, a igreja. O povo de Deus agora é a igreja do Senhor. Ela é propriedade peculiar. Deus trata de forma diferente em relação às outras pessoas, mas tudo é de Deus. Então vamos ver como nós estamos andando diante do Senhor, atento. Porque assim como Deus está trazendo juízo sobre o seu povo, as nações também Deus está observando. De modo que tudo que está acontecendo no meio político, cuidado, para você não ficar se envolvendo com essas histórias. Porque Deus está agindo e você pode estar indo contra um agir de Deus. Tome cuidado com isso. Então a lição é preciosíssima. Segundo tópico, capítulos 26, 27 e 28, juízo contra Tiro e Sidom. Aqui, o objetivo principal que nós vamos buscar, tá bom? Deus vai fazer da mesma forma, juízo sobre essas nações. A razão pela qual o juízo de Deus veio sobre essa nação é diferente daquelas que estão no primeiro tópico. E aí eu pedi para os irmãos da mesma forma marcarem, nós vamos seguindo. E, para resumir, nós chegamos no segundo parágrafo. No meio do parágrafo está escrito assim: contudo, o seu coração se ensoberbeceu com tanta glória. No caso aí de Tiro, também Sidom, cidades riquíssimas, fortes, estrategicamente posicionadas, mas se vangloriaram, se ensoberbeceram, deixaram a glória ser deles e não reconheceram o Deus Todo-Poderoso como detentor do poder. Se nós temos alguma coisa, quem deu? Deus. E eles então deixaram essa soberba entrar no coração. E aqui está o principal ponto que se tem de destacar para os irmãos: o perigo da soberba. Mesma coisa com o Egito. Além de ser soberbo, ele ainda vai fazer com que contribuir para a rebelião de Judá em relação a Nabucodonosor, e contribuindo com a queda de Judá. E no segundo
parágrafo do terceiro tópico, nós temos: mas que seria abatido pela sua soberba. Então, no segundo e terceiro tópico, está bem destacado no texto, na lição, a soberba. E é a razão pela qual Deus, então, vai destruir Tiro e Sidom e Egito. Com destaque para o Egito, que ficou no terceiro tópico, ele vai ser mantido. Os outros deixam de existir, mas o Egito Deus vai manter. Ainda que num reino pobre, não mais com aquele destaque de antigamente, mas vai existir. Agora os outros, de jeito nenhum. Deus falou que ia ser um deserto, e isso realmente aconteceu. Nós temos na última frase do terceiro tópico: mas ao se ensoberbecerem, são desarraigados e lançados por terra. Daniel capítulo 4, verso 34 até 37. Em relação a Nabucodonosor, que olhava para o seu palácio e a grandeza, jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e eu fiz isso com o meu próprio poder, para a minha própria magnificência, e estava falando isso, o juízo de Deus veio sobre ele. Tornou-se num animal, foi pastar, foi comer grama, até que, passado o tempo de Deus, ele depois levanta os seus olhos para o alto e vai reconhecer o Deus criador dos céus e da terra. Quando ele faz assim, o seu juízo, o seu entendimento retorna. E ele é colocado de volta na sua posição de rei, de dominador. Mas agora, reconhecendo que tudo que tem não era dele, vinha de Deus. Assim, todos os seus conselheiros e principais tornaram a buscá-lo. Ou seja, tem posição, tem pessoas que estão ao seu redor, reconheça Deus. É Deus quem tem nos dado. Esta é a aplicação desse segundo e terceiro tópico para a nossa classe. E o alerta: cuidado com a soberba. Nesse caso, deixei 2 versículos para os irmãos. Provérbios, capítulo 15, verso 33, parte B. Diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Coloque humildade na frente. Provérbios, capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Preste atenção. Se a soberba entrar no coração, a queda é certa. Mas se nós tivermos um coração sincero, humilde diante de Deus e reconhecendo que o poderio é dele e a glória é dele, o Senhor vai nos honrar. Aqui está essa lição, irmãos. Preciosíssima, muito boa, e que a igreja, ela precisa, a nossa classe precisa aprender esses 2 princípios fundamentais para uma vida de sucesso na presença de Deus. O primeiro, portanto, não zombe do teu inimigo quando este cair. Se não é para zombar, se alegrar com a queda de inimigo, tampouco de irmão. Segundo princípio, cuidado com orgulho. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Saiba que antes da ruína tem a soberba. E é isso que aconteceu com Tiro, Sidom e também com o Egito. Deus não se agrada de coração orgulhoso, mas ao coração humilde, esse Deus exalta. Fica aqui a lição para nós, e que você volte a meditar e a trabalhar com essa lição, e que Deus lhe conceda cada vez mais graça para trabalhar com esse material da nossa escola bíblica dominical para jovens e adultos. Deus abençoe em nome de Jesus.